Se você é tímido, introvertido, tem insegurança de falar em público e sente que quando você mais precisa da sua voz, ela trava, você tem que ficar nesse vídeo e assistir até o final, porque eu vou mostrar para vocês uma coisa que muda completamente o jogo, que é a questão de confiança. Como adquirir ela, como ganhar confiança para falar em público. E você vai ter exercícios práticos para você fazer no seu dia a dia, você vai ter exemplos reais e, claro, você vai entender que não se trata de um dom, e sim de uma habilidade aprendizável. Aprendível. Então vamos ver o vídeo! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Me Expondo Sem Sofrimento, o canal que te ajuda a ser mais confiante e ficar confortável na hora de falar em público, de se expor em público. E hoje a gente vai falar de um assunto que muda tudo completamente, muda o jogo se você conseguir aprender essa questão, se você conseguir dominar estrategicamente essa questão da confiança. Se você consegue falar, se expressar, se expor com muita confiança, já é meio caminho andado. Você já vai conseguir ser mais coerente, mais coeso, você já vai conseguir se conectar mais com as pessoas e você vai conseguir ser ouvido, que é o mais importante de tudo quando a gente quer se expressar em público, é lógico. Pensa em alguém confiante que você acha que é confiante. Pensa nessa pessoa, mentaliza aí na sua cabeça. A gente imagina ela, nossa, falando muito alto, com gestos expansivos, e ela fala para um cacete e não acaba o assunto, pelo amor de Deus, nossa, e ela continua falando, e ela tem ideias inteligentes, tudo isso é uma camada um pouco superficial da questão. Isso não é a parte mais importante, não é a falação, não é a trocação de ideia, não são os gestos expansivos, né? Se for ver, tem vários cursos de oratória que eles focam muito nessa questãozinha do gesto, da postura corporal, da vestimenta, todas essas coisas são questões superficiais. Confiança de verdade não é gritaria, não é expansividade, não é preencher o espaço em silêncio, não é nada disso. A confiança verdadeira tem esses três elementos simples, que é a calma, a clareza de pensamento e a presença. Essas são as três coisas que nos ajudam a estar confiantes. Uma pessoa confiante não precisa provar nada a ninguém. Não é aquela pessoa desesperada para convencer a todo custo. Ela só precisa ser ela mesma, inteira, sem se esconder e principalmente sem se desculpar. Se você quer uma pílula para tirar sua confiança, para tirar sua autoridade, e você chegar e falar, nossa, desculpa, eu estou meio nervoso, e eu queria começar falando, pronto, já era. Você começou pedindo desculpa, pelo amor de Deus, não precisa disso, sabe? Você não precisa desculpar por qualquer passo que você deu fora do lugar, ou qualquer coisa assim. Entende? Isso tira completamente a sua autoridade como pessoa, mas também já fala, você já se coloca no lugar de, eu não estou confiando em mim mesmo, eu já estou até pedindo desculpa por estar aqui, sabe? Outra coisa que é muito importante é desmistificar logo de cara sobre confiança. Confiança não é atuar. Não é colocar uma máscara de sou super comunicador agora, olha, estou disponível. Não é isso, assim. A confiança é quando você está inteiro, você está alinhado. O seu pensamento com o seu sentimento, com a sua fala. O que você pensa, sente e diz. Eles estão alinhados. Eles estão juntos e direcionados para a mensagem que você quer passar para as pessoas. Isso você, através disso você consegue uma linha de raciocínio que te permita a confiança. A confiança não é algo que a gente aperta o botão, pum, pronto, acendeu a confiança. Não, a gente vai adquirindo com o tempo. Mas se você estiver começando alinhado com o seu pensamento, com a sua fala, com o seu sentimento, quase esqueci os três, você começa alinhado com isso, a confiança há de surgir mais facilmente. Quando você alcança esse alinhamento, você não vai precisar de técnicas mirabolantes da oratória que a internet tem a vos oferecer. Você não vai precisar de nada disso. Você só vai precisar de uma coisa: convicção na mensagem que você está passando. Vocês têm que entender que a confiança real nasce de dentro para fora. Nasce quando vocês percebem que vocês têm algo a dizer para o mundo. Que o que vocês vão dizer ali naquele momento, seja uma reunião de trabalho, seja numa entrevista de emprego, seja numa palestra, não importa. A confiança nasce quando você percebe que aquilo que você tem a dizer é importante para alguém, mesmo que você não fale como grandes oradores,
mesmo que você tenha voz de taquara rachada, mesmo que você erre aqui uma palavra, esqueça um pensamento, não importa. Essas coisas, na verdade, não importam. O que importa é você se concentrar na mensagem que você quer passar, no que você quer que os outros entendam, que os outros ouçam. Isso já muda completamente o jogo. Só você fazer isso e não colocar em prática mais nada do que eu disser, só isso já vai mudar completamente o panorama. Agora que a gente já entendeu um pouco do que eu acredito como confiança real, vamos ver um pouquinho mais e aprofundar nesse assunto. E eu vou trazer aqui agora 5 questões principais que eu diria que são muito importantes para se adquirir uma comunicação confiante. O óbvio, para ser óbvio, precisa ser dito, né? É importante que vocês aprendam, vocês entendam, vocês consigam aplicar todas essas 5 questões que eu trouxer. Não adianta ter uma só e focar em uma e tentar se garantir nas outras, né? O importante é trabalhar todas em conjunto. Primeira questão que eu queria trazer é sobre clareza mental. Antes de eu querer passar uma mensagem para alguém, eu preciso pensar um pouco o que aquela mensagem quer dizer, qual é o ponto principal da minha comunicação. E aqui todo mundo falha um pouco, todo mundo, eu acho que tropeça nessa questão. É uma questão talvez muito simples, talvez pode ser, mas eu acho que as pessoas acabam tropeçando. Né? Porque às vezes quer falar tudo de uma vez, quer falar um monte de coisa, quer falar Deus e o mundo, né? Porque acho que o medo causa tanto impacto que a gente começa a atirar para tudo quanto é lado. Em vez de eu focar na mensagem que eu quero dizer aqui e concretizar essa fala, essa mensagem, depois eu concretizar essa, depois eu concretizar essa, com calma, eu acho que sai um tiroteio. Isso que eu digo da clareza mental. Obrigado, cachorro! Você é um lindo, você é muito bonito. Quando você está se comunicando, você tem que tomar cuidado para não cometer o erro de despejar informação de tudo quanto é lado para tudo quanto é pessoa. Às vezes, um caminho bem estruturado, te ajuda a passar melhor a sua mensagem. Em vez de ficar balbuciando muita coisa com pouca reflexão. Precisa organizar o pensamento de forma simples e direta. Um caminho bem básico, vou passar um caminho bem básico, e lógico que tem várias maneiras de fazer isso, mas um caminho bem básico de você pensar a sua comunicação é você dividir ela em 3 partes. Em início, meio e fim. Oh, uau, que brilhante! Na questão do início, você vai querer gerar o quê? Você vai querer aprender a atenção das pessoas e gerar curiosidade sobre aquele assunto que você está falando. Então, você vai dividir em partes. O início, eu quero que o público chegue aonde? Eu quero que o público chegue a entender que eu sou especialista em improvisação. Então, eu preciso aprender a apresentar quem sou eu e o que é improvisação. Um exemplo. No meio, eu vou desenvolver por que a improvisação é boa para as pessoas falarem em público. Então, eu vou separar alguns tópicos. E a conclusão, eu vou direcionar o meu pensamento para aquilo que eu quero que as pessoas concluam também. Entende? Assim, e aí dividir em tópicos. Por quê? O que acontece? Eu não vou precisar ficar preso a palavrinhas. Eu não vou precisar ficar, eu esqueci a palavra genérico. Nossa, esqueci a palavra genérico. O que eu faço aqui na frente desse público inteiro que está me assistindo? Entende? Quando você organiza seu pensamento dessa forma, você fica menos preso às palavras e mais ligado, mais conectado com o conteúdo, com a mensagem que você quer dizer. Quando você está conectado, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais confiante. É sobre a forma como a gente se percebe, no fim das contas. Se eu me percebo que eu estou travando muito, minha confiança vai lá para baixo. Se eu percebo que está fluindo meu pensamento, minhas ideias, eu vou ganhar mais confiança. E o primeiro... Oh, fio de um gato! Então, entendendo a linha lógica daquilo que você vai comunicar, vai te facilitar o processo da expressão e de passar a mensagem que você quer dizer. Segunda questão. Presença corporal. Isso é muito importante. Às vezes a gente já está dizendo muito sobre a gente antes mesmo da boca abrir. Quando a gente entra num palco, entra num púlpito para falar alguma mensagem, ou entra ali na reunião para falar alguma coisa com a sua empresa, você já está passando a mensagem antes mesmo de abrir a boca. Então você tem que prestar atenção se o seu corpo não está numa postura de estou me escondendo, estou desconfortável, não queria estar aqui. Quando você tem esse corpo que já está... Imagina esse corpo que já está contraído, as suas ideias vão ficar contraídas junto também.
Então, a questão corporal é muito importante. Dizem até que 70% da nossa comunicação é não verbal. Então tem que prestar atenção como a gente se posta corporalmente. Se a gente está... E não é ficar duro, costa reta, não é parecer um manequim. Mas é tomar cuidado, principalmente com ombros caídos, é uma coisa que tem muito problema. A postura aberta é a mais desejada por nós, que é os ombros, eles não é retos. Retos ele vai ficar robótico, manequim. São os ombros relaxados, nem para frente nem para trás. Olhar na linha do horizonte, olhando nos olhos das pessoas, porque a gente tem muita gente que tem olhar para baixo, perdido, olhar para cima porque está pensando demais. O olhar tem que estar comunicando com as pessoas. Muita gente tem dificuldade de olhar no olho, isso é um passo interessante também. Eu indico muito para os meus alunos fazer um exercício que é simples. Eu vou chegar e vou olhar as pessoas no olho no metrô. Vou sair olhando as pessoas no olho. Ou eu vou comprar um salgado e eu vou ficar sempre olhando no olho da atendente. Vou sempre olhar no olho do garçom. Você vai fazendo isso no seu dia a dia, você vai começando a ver que não é perigoso olhar por os olhos das pessoas. Embora muita gente tenha um pavor de ser observado, de ser olhado e ver que outra pessoa está olhando. Agora, se você cruza os braços, põe o queixo aqui assim, fica só observando, eu estou passando já uma mensagem de eu não confio em mim mesmo e talvez vai passar a mensagem de não confio em nenhum de vocês. Entende? Porque você já está com tanto medo, tanto do que você vai falar quando as pessoas vão te julgar, que você talvez até passe a mensagem errada. E aí, você vai para uma entrevista de emprego, o cara já te viu assim, putz, você já está com meio pé para fora. Interessante que é meio bem cerebral isso. Se do contrário, né, se você não está assim, não está assim, se você começa roboticamente deixar o seu corpo mais disponível, mais presente, mesmo que por dentro você esteja nervoso, você vai começar a mandar feedbacks para o seu cérebro e ele vai começar a entender, ser convencido de que ele não está nervoso porque pela forma que o corpo está se comportando. E com o tempo você vai ganhando mais espaço nesse sentido até você ir realmente conquistando a confiança de estar ali, daquela postura, daquele jeito. Terceira questão que vamos abordar aqui é ritmo de fala. Vocês já perceberam? Tem algumas pessoas que vão se comunicar e elas começam a falar muito rápido e você não entende o que ela está falando porque ela está com tanto medo que ela começa a falar rápido e aí as palavras só saem da boca dela e ela não está nem prestando atenção, nem está fazendo conexão de ideias, não está nem, não tá nem percebendo, acompanhando se o público está indo com elas ou não, entende? Já percebe que isso já demonstra um nervosismo, já mostra assim, putz, aquela pessoa está desconfortável, ela quer falar rápido para se livrar logo daquilo e fugir. Você passa essa percepção de fuga. É preciso falar devagar, fazer pausas principalmente quando você vai falar de conceitos importantes. Você trazer essas pausas, você trazer esses ritmos diferentes na sua fala. Mostra que você está confiante daquilo que você está dizendo. E uma dica de ouro, uma dica muito importante é não tenha medo do silêncio. Se comunicar, se expressar, passar uma mensagem, seja numa palestra, num trabalho de escola, qualquer coisa. Não é estar falando a todo momento, não é preencher o silêncio com palavras. Às vezes é muito importante, mesmo, que eu dê uma pausa para valorizar aquilo que eu estou falando. Entende? Você precisa entender o que você quer passar com a mensagem. Quando eu vou dando esse silêncio, eu vou trazendo uma característica de importância àquilo que eu vou dizer. Como se eu estivesse pesando as minhas palavras. Isso traz mais confiança para o seu argumento, para a sua fala. Entende? Legal, né? Eu adoro isso. Já fica uma dica. Já anota isso aí no seu diário, no seu celular, alguma coisa assim. Lembrete. Põe um lembrete para você. Sentiu que a ansiedade está batendo? A ansiedade está tomando controle de você. Eu vou te ajudar. Sentiu que a ansiedade está tomando controle de você? Pensa em desacelerar. Sempre pense em desacelerar, porque provavelmente você vai estar falando muito rápido. E aí, desacelera um pouco e respira fundo. Beleza. Já é provado que a respiração oxigena mais o cérebro e com o cérebro mais oxigenado, você vai acessar mais as informações, o seu repertório pessoal, sua fala, seu raciocínio, sua argumentação. Então, essas duas coisas são muito importantes, você perceber que está muito ansioso. Quarta questão, talvez a mais complexo, difícil, é a questão da verdade emocional.
Isso é muito importante, que o que você sente esteja sendo transmitido. Porque quem está ouvindo uma mensagem, aquela pessoa que está prestando atenção numa mensagem, ela vai ouvir, ela vai se conectar com sentimentos. Se você fizer o seu público sentir algum sentimento, você está procurando que ele sinta com o seu argumento, você chegou num nível maravilhoso de comunicador. Não adianta, então, tentar parecer alguém que você não é. O público percebe, o público sente. Comunicação verdadeira nasce quando você fala o que você acredita, quando você sente o que você fala, e você não precisa ser alguém ou interpretar alguém, um personagem que não condiz com o que você é. Se você é mais introspectivo, tudo bem, não tem problema, não é, a questão não é essa. Você pode ser introspectivo, mas da mesma forma comunicar as coisas, expressar as coisas da vida, mostrar o seu ponto de vista com essa energia introvertida. Se você é mais extrovertido, ótimo, use essa energia também. Mas não adianta o extrovertido querer fazer um introvertido para parecer mais cult, ou o introvertido tentar agir. Não, você tem que partir da sua natureza. Porque senão, fudeu. Se você não for em busca da autenticidade, você vai se perder no meio da sua comunicação, do personagem que você está interpretando. Vai ser muito mais complexo e você vai ficar mais infeliz de estar interpretando alguém que você não é. Com o tempo, você só vai atrair depressão e umas coisas assim. Você tem que ser quem você é. Não importa onde você esteja, o que você esteja dizendo. Talvez essa seja a coisa mais importante que eu posso ensinar para qualquer pessoa. É lógico que a teoria é diferente da prática. Eu falo para você, você entende, mas colocar na prática é desafiador. Eu acho que o mundo não convida a gente a ser autêntico. O mundo convida a gente a ser o mais genérico possível, o mais instagramável possível, mas não convida que a gente seja nós mesmos. Só que agora eu estou convidando você a entrar nessa jornada comigo, que foi o que salvou a minha vida. O que mudou completamente a forma com que eu me colocava, com que eu me via, com que eu trabalhava, com que eu me expressava, foi eu seguir essa linha da autenticidade. E para isso você precisa estar conectado com os seus sentimentos, suas emoções, a sua expressão de mundo, as suas ideias. Você não pode tentar ser outra pessoa. Porque tem uma coisa, a verdade é o que mais conecta o ser humano. Então quanto mais você vê uma criança, por exemplo, a criança não está se preocupando com porcaria nenhuma. A criança não está se preocupando com porcaria nenhuma. O cachorro, eles não estão se preocupando com porcaria nenhuma, eles vão ser eles mesmos. Você vê que tem uma coisa muito falada no teatro, que tem que tomar cuidado para colocar bebês e cachorros em cena, porque eles vão atrair toda a atenção do público. Porque eles são verdadeiros demais. Eles são pura essência, pura naturalidade. E é isso que uma pessoa que está sentada, ou está prestando atenção no discurso, ou está assistindo uma peça, uma palestra, está ouvindo um TCC, é isso que a pessoa quer. Ela quer ver verdade, naturalidade, espontaneidade, autenticidade. E a verdade conecta. E quando você conecta com alguém, o seu medo diminui. Porque você já está conectado, você já está recebendo feedback lá automático e vai te ganhando mais autoestima e mais autoconfiança. E a quinta questão é focar no outro, focar na pessoa que está recebendo a mensagem. Quando eu foco tanto em mim, e se as pessoas rirem de mim? E se o que eu falar não foi tão inteligente? E se eu errar? Esse foco é horrível para a sua comunicação, é horrível para a sua confiança. Quando você tira o foco de si e coloca no outro, tudo muda. Antes de falar, pensa, como eu posso ajudar alguém hoje? Qual a importância daquilo que eu estou querendo dizer? Quando sua comunicação deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o impacto que você gera nos outros, o impacto que você gera nas pessoas, isso muda completamente. Isso faz com que o medo perca a força totalmente e abre espaço para a confiança. Você deixa de se preocupar tanto com a performance, as pessoas focam tanto na performance, mas que saco, enfia a performance naquele lugar. Então, quando você para de prestar atenção na performance e presta atenção no que você realmente quer dizer, na mensagem, a importância da mensagem, é outros 500. Muda completamente o jogo. E olha, não confie em mim. Faça uma coisa, não confie em mim. Teste por conta própria. Teste por si mesmo essas coisas. Vocês vão ver a transformação que vai ser na vida de vocês. Agora a gente precisa falar sobre o assunto que as pessoas travam muito. E elas falam assim, nossa, eu não tenho saída, pelo amor de Deus, que é a questão da timidez. Eu sou tímido. Isso, nossa, é sempre uma barreira.
É sempre uma barreira para as pessoas se comunicarem. Timidez não é um defeito. Não encare a timidez como defeito. Encare a timidez como uma energia. E como qualquer tipo de energia, ela pode ser canalizada a seu favor. Canalizada a favor do que você quer construir, da mensagem que você quer passar. Então não importa se a pessoa é extrovertida ou introvertida, esse caminho que eu estou apresentando vai funcionar de qualquer forma. Mas assim, vamos parar um pouco para falar sobre a timidez, que é algo sim que retrai, que tira a confiança das pessoas. Para quem é tímido, eu recomendo a técnica do mar. Eu já falei ela aqui em algum vídeo, como é que funciona a técnica do mar. Imagina que você vai entrar no mar e ele está muito gelado, mas você quer muito pegar aquela onda, quer molhar, quer se acabar naquele mar. Mas aí para entrar, você não vai entrar de uma vez, não vai entrar correndo porque está muito gelada. Mas você vai colocar a primeira pontinha do pé. Colocando a pontinha do pé, você vai sentir que está gelado. Aí você vai colocar de novo a pontinha do pé e vai perceber que você já está conseguindo pôr o pé inteiro. E assim por diante, nesses pequeninos passos, você vai ganhando confiança. É a mesma questão na hora da exposição em público. Então, se você sente que é muito tímido, imagina assim, eu sou muito tímido, eu sei que eu vou ter que fazer meu TCC lá no fim de ano. Porque eu tenho isso, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele tem até um vídeo dele aí, pode pesquisar no canal, que tem um aluno que ele perdeu o medo de falar em público completamente e ele teve esse problema. Para se formar na faculdade, ele precisa falar uma monografia, alguma coisa assim, ele precisa falar na frente de um público. E ele desistiu da faculdade por causa disso. Então você que talvez esteja num cenário semelhante, à beira da desistência, pensa assim, eu tenho um TCC para apresentar no fim desse ano. Até lá tem um tempo, então eu vou com essa exposição gradual. Eu vou aos poucos me expondo em pequenas reuniõezinhas, pequenos lugarzinhos, porque eu preciso ensinar para o meu cérebro, eu preciso ensinar para ele que me expor, que falar em público não é algo que traia perigo para a minha pessoa, para a minha vida, para a minha sobrevivência. Que a questão toda é sobre isso. Eu também explico isso em outro vídeo do canal, porque temos medo de falar em público, dá uma olhadinha aí também. Voltando à questão da timidez, é este passo. Vocês na exposição gradual, pequenininha, um passinho de cada vez, que nem a técnica do mar, para você ir se acostumando, você ir alastrando a sua zona de conforto dentro da comunicação. E cada microexposiçãozinha dessa, seja assim, eu falei num jantar de família, e eu gravei um vídeo e postei, qualquer coisa que te tire um pouco da zona de conforto e comece a alastrar ela, vai te ajudar. Pensa que cada microexposição dessas cria uma micro vitória. E a confiança se vai construindo dessa forma. Uma vitóriazinha, uma micro vitória de cada vez. Outra coisa, outra ferramenta legal para os tímidos, rituais, pré-fala. Você pode ter os seus rituaizinhos que te preparem para uma fala. Eu gosto de pensar em 3 coisas. Eu comigo mesmo tem coisas que funcionam para mim. Você pode descobrir o que funciona para você. Mas o que mais funciona para mim é respiração. Eu respirar profundamente. Eu gosto de respirar fundo até acabar meu ar e depois eu solto. Eu respiro fundo até acabar meu ar e depois eu solto. Isso vai me ajudando a ficar presente ali naquele momento. Outra coisa que me ajuda é visualizar o cenário, visualizar aquilo que eu preciso falar, dando tudo certo, sendo o mais perfeito possível, visualizar aquilo, ficar com aquilo na mente, ver as pessoas aplaudindo, imaginar as pessoas se divertindo muito com o que eu falei, esse tipo de coisa me ajuda. E também eu gosto de me conectar com o meu propósito ali naquele momento. Se o meu propósito naquele momento é fazer uma peça de comédia, eu espero ser um bom comediante. Se naquele momento eu estou fazendo uma palestra para pessoas que querem falar em público, eu quero me concentrar em ser o mais didático possível, em focar no seu propósito. As 3 coisas, a respiração, a visualização e a conexão com o meu propósito de estar ali, passando aquela mensagem, são os meus rituais pré-fala. A timidez não é uma barreira, é uma energia, uma potência em forma bruta, que pode ser canalizada. E você pode lapidar essa potência. Cabe a você o trabalho, a coragem de ir lá, expandir a sua zona de conforto, sair da sua zona de conforto, aliás, e começar a treinar e colocar em prática e potencializar essa energia tímida que tem em você. Eu digo isso, é bonitinho, nossa, que fofo falando isso, mas é verdade. Não confie em mim, coloque em prática. Porque eu passei por esse caminho. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida.
E ainda me pego momentos que eu tô um pouquinho, nossa, eu tô um pouquinho nervosinho, essas coisas assim, eu ainda passo. O medo, o nervosismo nunca somem. Você só aprende a lidar com ele melhor. Você só ganha mais força para trabalhar apesar disso. Entende? Essa é uma chave importantíssima. Essa é uma chave importante. Tipo, se eu pegar 10 mil pessoas e colocar na minha frente, eu vou ficar, caramba, isso é um desafio para mim. Difícil, é lógico que eu vou ter receios. Ferramentas para comunicar, para expressar, para fazer rir, para me conectar, apesar desses receios. Então, aos poucos, no seu tempo, você vai conquistando camadas e passo a passo, mas sem desistir de ser ouvido. Não cometam esse erro que eu já cometi um dia na minha vida. Não desistam de ser ouvidos. Vamos lá, vamos para a parte prática. Agora que a gente está chegando no final do nosso vídeo, eu só quero apresentar uma parte prática, uma coisa que você pode colocar, começar a aplicar, e você também vai descobrindo o que funciona para você. Mas eu vou dizer o que funcionou para mim, o que transformou a minha comunicação quando eu comecei a entender e aplicar essas coisas. Tá? São 3 coisinhas práticas que eu quero que vocês coloquem aí no seu dia a dia, na sua comunicação, na expressividade, onde quer que seja que você vai usar. Primeiro, a roteirização da sua fala mentalmente. A roteirização da sua fala mentalmente não precisa ser eu vou falar isso, depois eu vou falar isso, aí eu vou voltar para cá, e aí eu vou para lá, e aí eu vou falar isso, eu vou lembrar, eu vou fazer essa piada. Não precisa fazer um caminho completamente, nossa, meu Deus. Você tem que responder 3 perguntas. Você tem que estar com 3 perguntas prontas. Você já tem a resposta. E essas perguntas são: o que eu quero dizer? Por que é isso importante ser dito para aquelas pessoas? Por que é importante que as pessoas saibam aquilo? E o que eu quero que as pessoas sintam ao me ouvir falar? Essas 3 coisas devem direcionar a sua comunicação. Deve direcionar o que você veio dizer ali. Nada de eles vão gostar de mim, eles querem mesmo ouvir, não. Você vai focar nessas 3 perguntas. Segunda coisa, pratique. Escolha, pense algumas perguntas quebra-gelo. Antes de você se comunicar, antes de você começar a explicar aquilo que você vai dizer, ensinar, o que for que seja, antes de mais nada, comece fazendo perguntas direcionadas para as pessoas responderem. Porque aquilo ali começa a tirar um pouco o foco de você e começa a colocar o foco nas outras pessoas, no conteúdo que está sendo dito. Colocando as pessoas no jogo, elas começam a se sentir mais acolhidas, ouvidas. E a pessoa que se sente acolhida e ouvida, ela vai estar muito mais atenta e mais receptiva para o que você tem a dizer. E você pode preparar um kit de segurança emocional. Esse é importante. Você tem um kit de segurança emocional. Você está ali na hora, se expondo, você está falando, está com o microfone na sua frente, holofotes, as pessoas te olhando, você está ali meio se perdendo. Pense em mantras, lembre de memórias positivas, palavras ancoragem que te ancorem. Não, eu estou aqui por causa disso. Pense nesse tipo de coisa que te ajudem a voltar ao centro. Meu mantra que me ajuda a me conectar, a me centralizar de novo é: quando eu morrer, só vai restar o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Então, se em algum momento que eu estou receoso, nervoso, com medo, eu me conecto com essa informação, me conecto com esse mantra, que ele é muito profundo na minha história de vida, e aí isso me dá uma energia, uma potência. Então procure em você o que seria um kit de segurança emocional. E um bônus aqui, um desafio. Quero fazer um desafio para você. Grava um vídeo de 1 minuto para você mesmo. Você não vai mostrar para ninguém. Grava um vídeo de 1 minuto respondendo a essa pergunta. Qual mensagem que eu gostaria de passar ao mundo se eu não tivesse tanto medo de falar em público? O que eu gostaria de dizer para as pessoas? Grava isso, guarda. Aí daqui 15 dias você assiste, se conecta com isso, às vezes grava de novo daqui 15 dias, e você, para ter sempre em momentos de dúvida, será que eu vou lá e tento esse emprego? Será que eu vou lá e falo sobre o meu trabalho que eu fiz na faculdade? Será que eu apresento o meu TCC? Você vai se conectar com esse vídeo que você gravou sobre o que você quer passar para o mundo. Isso vai te voltar ao centro. Faça isso, experimente e depois me diga se mudou alguma coisa. Lembre-se então que falar com confiança é um ato de coragem. E coragem não é o contrário de não ter medo. A coragem é fazer apesar do medo. E você que ficou até o final desse vídeo já começou essa jornada. Então comece a colocar em prática tudo que eu falei nesse vídeo, que você vai começar a ver as alterações pouco a pouco na sua comunicação. Se
Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e dá um likezão. Depois de aplicar o conteúdo e o passo a passo do meu curso, o que mudou na sua comunicação e na hora de se expor em público? Nossa, assim, eu ainda não, eu até hoje não percebi tudo que mudou, mas várias pessoas chegaram para mim e falaram: Meu, depois que você fez o curso, você tá diferente. E óbvio, um diferente positivo, né? Eles falaram: tem algum lance de confiança em tentar as coisas que você não tinha antes. Uau! E essa confiança não significa que você não vai errar. Significa que você não tem medo, caso você erre, ou medo de passar vergonha, porque você sabe que rapidamente você vai ter uma nova chance, e aí você corrige aquilo. E como é que a gente costuma falar, né? O erro é um presente. Uhum. Óbvio que eu não testo isso em todas as situações, mas muitas vezes eu percebi isso. E outras pessoas confirmaram isso, falaram, pô, agora você tá sabendo interagir com as pessoas, olhar no olho, né? Eu sempre fui um cara meio tímido, até hoje, assim, quando eu tem certas situações que eu não fico mantendo o olhar fixo, olho no olho, por uma série de razões. E até, aí é uma coisa engraçada, quando eu sou solteiro, né? Então, às vezes, quando eu saio e eu vou conversar com uma menina, ou vou ter aquele lance de paquera e tal, eu fico pensando nisso. Eu falo, olha, você tá olhando, você tá escutando o que a pessoa tá falando, e por incrível que pareça, isso me ajudou também. E de pessoas falarem assim, cara, você tem uma escuta que é raro. E eu desenvolvi ou aprofundei essa escuta no curso, né? Deixa comentários aí. E olha, eu comentei sobre outros vídeos aqui. Dê uma olhada nos outros vídeos do canal que são maravilhosos. Muito obrigado a todos por terem ficado até aqui e um beijo, até a próxima.